Olá, qual o papel dos pais na educação dos filhos? A dimensão emocional da formação dessas crianças. Toda ação parental tem consequências no comportamento dos filhos. Assim, o papel dos pais na educação, seja ela formal ou não, é fundamental. E o que é educar? Nos sentidos da palavra educação que discutimos, educar pode compreender tanto o processo de transmissão de conhecimentos, hábitos e valores, como também criar condições para que o sujeito experiencie o mundo. Educar é acompanhar e influenciar de alguma forma o desenvolvimento da aprendizagem das capacidades físicas e intelectuais. Os pais devem ser os educadores, sim. Alguns autores entendem que toda atuação familiar é educativa. Para exemplificar essa ideia, podemos usar o comportamento dos pais diante do comportamento dos filhos. A forma como os pais reagem ou não ensina às crianças as consequências desse seu comportamento, mesmo que essa não seja a intenção. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são responsáveis por legitimar ou rechaçar conhecimentos e valores adquiridos por essas crianças no processo civilizatório. Exercem, portanto, importante mediação na relação da criança com o mundo. E qual é o papel dos pais nessa educação? Independente da ação, da uma vontade consciente, os pais estão sempre participando da educação dos seus filhos, desde o começo da vida, quando o comportamento dos pais pode influenciar a forma como os filhos irão se relacionar com o mundo e com as pessoas. Um exemplo disso é a educação sexual. Muitos pais acreditam que não influenciam o comportamento dos filhos, ou, pelo contrário, têm total domínio sobre isso. A questão é que o comportamento dos filhos diz muito sobre a forma como os pais agiram sobre determinado assunto. No exemplo que estamos discutindo, pais que não falam sobre o assunto educam para o silêncio. Pais que falam educam para a discussão. Isso é muito diferente de dizer que pais que falam sobre sexo liberam os filhos para fazerem o que quiserem, como muitos entendem a crer. Educar para o diálogo pressupõe que os pais tenham uma boa relação estabelecida com o objetivo de discussão ou quando isso não acontece. Tenham coragem para ser sinceros e expressar limites e incapacidades. Assim também acontece com a relação à educação formal. A participação dos pais depende, antes de qualquer coisa, da relação que estes mesmos pais têm com o conhecimento. Ou seja, pais que valorizam a formação científica e cultural tendem a influenciar positivamente a relação estabelecida entre os filhos e o processo de aprendizagem. A participação ativa no processo educacional indica esse interesse. Quando os pais se aproximam dos conteúdos aprendidos na escola e demonstram interesse, essa atitude reflete diretamente no comportamento dos filhos. O papel dos pais na educação dos filhos é, portanto, emocional. É o peso da relação familiar estabelecida com o mundo, com a ciência, com o conhecimento. E, por isso, tão importante e determinante no direcionamento da formação dos seus filhos. Portanto, pai e mãe, seja presente, tanto nas áreas do conhecimento científico, como também comportamental dos seus filhos. Acompanhe o que eles falam, o que pensam, dialogue com eles. Essa relação emocional é fundamental para gerar confiança e, consequentemente, o compartilhamento das experiências que esses meninos e meninas enfrentarão nesse mundo.
Eu quero, portanto, fazer uma oração agora pela família, por você, pai, mãe, que sabe que tem essa grande responsabilidade de educar. Que Deus te dê sabedoria e conhecimento para formar os seus filhos como cidadãos de bem e cidadãos também do reino dos céus. Senhor Deus, a minha oração hoje é em favor da família, a célula mãe da sociedade. Se a nossa sociedade está bem ou mal, a família tem um reflexo e uma responsabilidade exatamente nas consequências dessa sociedade, meu Pai. Portanto, guarde a família, proteja o casamento, abençoe os filhos, proteja o lar, dê sabedoria e entendimento para que os pais possam viver uma relação de confiança e de fortalecimento dos seus filhos no dia a dia, para que esses, ao se depararem com os desafios desse mundo, estejam seguros das decisões que precisarão tomar. Deus, eu coloco a família, criação tua, nas tuas mãos, protege-a e aguarde, e eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje falamos sobre educar filhos. No próximo tema, no próximo programa, abordaremos outro tema para você. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.